boa tarde, tudo bem? Muito bom. Espero que todos estejam bem, a família esteja bem e que Deus continue, cuidando de nós. Esse, a gente sabe que é o único. Essa semana o nosso programa, tá terminando, o mês de maio, mais um mês que Deus está nos dando. Esse mês de maio foi muito bom, além de ser mês da mãe, mês da mulher, foi um mês muito importante, tivemos muitas coisas boas, algumas nem tanto, mas estamos aqui. Hoje quem vai falar pra gente o versículo e a oração é a nossa voluntária Cristiane Vasque. Obrigado, Cris, você sempre perto de nós. Vamos continuar o livro 60 mais, A Laisa, a nossa psicóloga, envelhecendo. Muito bom, tempo bom que estamos aprendendo. Hoje vamos ter uma coisa bem legal. Como sempre, que eu falo, o nosso Jeremias Pereira. Aquele menininho que era, cheio de filhos. Jeremias vai tocar. Ele, lá na igreja dele, ele teve um momento lá que ele tocou com outros instrumentos. Que coisa linda! Jeremias é o filho de Cacá e Gilcélia. Então, muito obrigado, Jeremias. Muito obrigado por esse momento gostoso, que é bom ouvir, é bom te ver, é bom saber que você está bem, Então, que Deus continue abençoando a tua vida e a tua família. Que Deus continue cuidando, de cada um. E o nosso querido irmão Marcos, diácono, vice-presidente, uma pessoa muito especial, acaba essa semana o livro, que ele está falando de Marcos. Muito bom, gente? Como foi um tempo bom. Que Deus continue cuidando de ti, amado, e da sua família. Daniel, do pequenininho, da Márcia. Que Deus continue, abençoando e cuidando de cada um. Mês que vem vamos ter outro, já sabe, E vamos aproveitar, esse tempo de aprendizado. Então vamos sentar, vamos nos ajeitar, vamos prestar atenção, que é o detalhe, é prestar atenção, Prestar atenção para poder absorver as coisas e pôr em prática. Isso é uma coisa importante, certo? E se você ainda não deu o like, lembra do like? Vamos dar o likezinho, aquela mãozinha lá, aquele joinha. Vamos dar o joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista de Brasilândia, aproveita, tem uma palavra inscrever. Se inscreve ali. Tem um sininho que pode apertar e você vai receber as notificações. Porque a nossa igreja tem muita coisa boa. A gente não pode perder, não. O nosso programa Fios de Prata, ele não é só para idoso, é para todos nós. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo precisa aprender da Bíblia, todo mundo gosta de música. Então, é para todos nós. Tem o programa Conectadas aos sábados. Tem o programa das crianças domingo de tarde. Então, tem para todo mundo. Café com fé, que coisa gostosa. E os cultos? Quarta-feira, domingo de manhã e domingo de noite. Então, e vamos ter mais surpresas, vamos ter mais coisas e vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos dando. Então, compartilha com os amigos, curte, porque é para nós. E se nós, Fios de Prata, ou quem estiver assistindo, não fizer, aí não tem graça, é bom outras pessoas. Coisa boa, a gente tem que puxar outras pessoas para vir ficar junto conosco, tá bom? Então, vamos assistir nosso programa? Tá muito legal. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu Deus e Pai, em primeiro lugar quero agradecer a Jesus Cristo pela minha vida, pela minha família. Eu peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, pela vida dos nossos pastores, pela nossa igreja, pelo cuidado que o Senhor está tendo para conosco neste momento de pandemia. Afaste de nós este mal, meu Deus, que está assolando tantas famílias. Cuide dos enlutados, meu Deus, das famílias dos enlutados na nossa igreja. Seja com eles, meu Deus. Dê o refrigério que só o Senhor pode dar. Eu peço pela vida da líder Rose Queilas, do Ministério Fios de Prata, meu Deus.
cura de cada detalhe desse programa. Ó Senhor, vai entrando com providência na vida de cada idoso da nossa igreja, fortalecendo espiritualmente, emocionalmente. Ó meu Deus, eu entrego a vida de todos nós nas tuas mãos. Seja feita a sua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Meu nome é Laisa Coimbra, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, sou enfermeira, psicóloga em formação e estou aqui hoje, mais uma vez, para compartilhar com você sobre o nosso livro 60+. Estamos lendo o capítulo Envelhecendo, escrito pela Eunice Maria Cunha Macharel. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse envelhecendo. O que significa? Envelhecer, como já foi falado, tem sido transformado ao longo do tempo, o envelhecer em si. Hoje nós queremos falar sobre algumas atitudes que as pessoas, quando estão envelhecendo, podem adquirir e aderir. São 3 as possíveis. Uma é se tornar apática, indiferente. As coisas acontecem e elas não querem mais se envolver com nada. Pessoas que estão envelhecendo, mas que não querem mais fazer parte do contexto da família, não querem fazer parte do contexto da sociedade e começam a achar que não podem mais colaborar para que a vida seja cada vez melhor, que é o que todo mundo quer, não é verdade? Outra atitude que a pessoa também pode ter quando está envelhecendo é uma atitude negativa em relação às coisas. É a pessoa que sempre acha que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão funcionar e que o mundo não tem mais jeito e que não adianta fazer mais nada. Então esse é um segundo tipo de atitude que as pessoas podem ter ao passar pelo processo de envelhecimento. E a terceira e a mais desejada, e que acho que todo mundo aqui gostaria de ter, é uma atitude positiva, alegre e que é ativa em relação às coisas do mundo e da vida. É sobre isso que nós queremos falar com você que está aqui com a gente hoje. Você que tem buscado esse programa, você que tem feito parte dos Fios de Prata, ou você que ainda não faz, mas que está aqui com a gente e pode vir fazer parte do Fios de Prata junto com a gente. O envelhecer pode ser algo alegre, produtivo, positivo, ativo. Envelhecer pode ser algo que venha trazer para as pessoas ao seu redor muito mais alegria e segurança. Porque a pessoa que envelhece, ela já passou por muitas experiências, né? Você está aqui com a gente e já passou, sabe muito. Tanto boas quanto ruins. Porque ser feliz não quer dizer que você sempre estará bem. Você pode ser feliz e estar passando por um problema. São coisas diferentes. E aí, quando você envelhece com essa perspectiva de positividade, de atividade e de contribuição, com certeza o mundo ao seu redor se torna melhor, né? E existem algumas coisas que nós podemos fazer. E aí você diz para mim, Laisa, mas eu não tenho mais o que fazer, eu já me aposentei. Muitas vezes a aposentadoria, ela traz consigo uma sensação de inutilidade. Existem algumas pessoas que passam por isso. Eu não sei se você passou, ou se você conhece alguém que já passou por isso. Mas algumas pessoas, quando se aposentam, elas ficam com a sensação de que elas não servem mais para nada e de que elas já fizeram tudo o que podiam ter feito. Isso não é verdade. A aposentadoria, às vezes, é um momento em que você tem oportunidade de mudar de atividade, de continuar produzindo, só que de forma mais tranquila, menos exigente em relação a você. Né? E a sabedoria que você adquire com as experiências que viveu, você pode compartilhar com as pessoas mais jovens, com as pessoas que ainda não passaram. É bem verdade que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não ouvem tanto
mas eu te garanto que vale a pena. Então, esse é um estímulo que eu te dou hoje, é que você compartilhe com pessoas mais jovens sobre suas experiências, sobre coisas que você viveu e que você sabe que podem dar certo ou não. Outra coisa que nós podemos fazer é descobrir coisas novas. A velhice não é um tempo improdutivo, não por necessidade, só pode ser se você quiser, mas se você não quiser, você pode produzir. Você pode descobrir coisas novas. Existem várias atividades que podem ser feitas que não vão exigir tanto do seu corpo, que talvez esteja um pouquinho mais cansado, mas que você vai poder produzir, né? Então tem artesanatos, tem algumas atividades de costura, de pintura, de marcenaria até, uma marcenaria mais leve que você pode exercer durante a sua velhice. E toda essa produção vai trazer para você e para quem está ao seu redor uma sensação muito gostosa. Porque trabalhar e produzir é algo que traz prazer para a gente. Não aquele trabalho pesado ou aquele trabalho que muitas vezes não tem relação com aquilo que a gente gosta de fazer. Mas um trabalho que você pode optar, um trabalho mais leve e que você pode escolher, isso sim pode trazer bons resultados para você e para quem está ao seu redor. Fora isso, manter o cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação, com sua atividade física também é uma ótima dica, né? Então, dentro dessa atitude 3 que nós vimos, que é essa atitude positiva, ativa e produtiva, você pode incluir tudo isso que a gente falou aqui. E isso vai trazer para você uma sensação muito boa. E não só para você, mas quem está com você e ao seu redor. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre autoconhecimento. Quando você se conhece, você se respeita mais. Você tem maior consciência do que você pode e do que você não pode fazer. E você pode até traçar metas e objetivos dentro do que você gostaria de fazer. Então, autoconhecimento é muito importante. E aí você fala para mim assim, mas Lais, eu já tenho mais de 60 anos, eu já me conheço muito bem. Pois talvez não. E isso eu posso te garantir, porque assim como o mundo gira o tempo todo, tanto ao redor de si, quanto ao redor do Sol, e isso traz mudanças para o clima, para muitas outras coisas, trazem mudanças para nós também. Então, um estímulo que eu faço para você, pare, pense em quem você é, nas coisas que você gosta de fazer, nas coisas que você não gosta de fazer. Isso é muito importante. E isso traz um bem-estar muito grande quando a gente se dá conta de quem realmente é e descobre o propósito da nossa vida. Nós vamos ficar por aqui nesse nosso segundo vídeo e até o próximo. Um beijo!
tarde. Eu sou o diácono Marcos Cavalcante, membro da PIB em Brasilândia, voluntário do Ministério Fio de Prata em um novo tempo. E estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilharmos os milagres e o poder de Jesus registrados nesse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Marcos. E aí, estão prontos? Como eu disse, o Evangelho de Marcos é assim, bem dinâmico. Então, respirem fundo e vamos lá. No final do capítulo 4, Marcos relata que Jesus acalma o mar, acalma a tempestade e os discípulos ficam atônitos com o poder de Jesus. E no capítulo 5, Jesus já começa com o endemoniado Garazeno, que esse endemoniado vivia preso em correntes, em cordas e quebrava todas. Era um endemoniado violento e ninguém podia dominá-lo. Ele vivia entre os sepulcros, os túmulos e se ferindo. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra e grita em alta voz: "O que quer o Senhor comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Então, nós vemos nesse momento que esse demônio, ele escravizava esse homem, ele o maltratava, ele o humilhava, ele andava nu, esse homem, sujo e se feria. E nós vemos que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele veio para nos libertar. Logo em seguida, Jesus manda aqueles demônios, que era uma legião. Uma legião, ela representa 6.000 soldados romanos. E esses soldados, na época, eles eram designados para dominar cidades, e no seu rastro só deixavam destruição. A destruição de 6.000 soldados, por onde eles passavam, era grande. Então, esse demônio, ele relata a legião por causa disso, aqueles demônios que estavam destruindo a sua vida. Então Jesus vem e o liberta e manda aqueles demônios para a manada de porcos. E os 2.000 porcos, já totalmente enlouquecidos por aqueles tantos demônios, eles se atiram no mar e se afogam. Então o povo daquela cidade, que não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, eles viram o endemoniado antes, enlouquecido, pelos demônios, vê ele assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles, parecendo não se importar com aquele milagre que eles estavam vendo, eles só pensam no prejuízo que Jesus causou quando mandou os demônios entrarem nos porcos. Então, eles pedem para Jesus se retirar, com insistência, diz a palavra de Deus, que ele se retirasse deles. Então, a lição que nós temos aqui nessa parte é que quando nós focamos em coisas, nós esquecemos das pessoas. E as pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, Então nós temos que estar bem atento a isso, meus irmãos. Então aquele homem, ele pede para Jesus para o seguir. Mas Jesus lhe dá uma ordem que não era uma ordem costumada de Jesus, que é ir para casa e contar-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Então aquele homem começa a proclamar Jesus, começa a falar quem é Jesus e o que tinha feito por ele. E assim está comissionado o primeiro missionário de Cristo. Logo em seguida, Jesus voltando para o barco e indo para o outro lado, ele então chega aos pés dele um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga. Aos pés de Jesus, ele implora
para que Jesus coloque a sua mão sobre a sua filha, porque ela estava morrendo. E logo nesse caminho, uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, ela já tinha gasto todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com os médicos e piorava cada vez mais. Ela chega por trás de Jesus, porque ela não poderia chegar pela frente, porque ela tinha esse fluxo de sangue, e naquela época era considerado impuro. Se ela fosse pega naquele momento, ela poderia ser apedrejada. Então, ela toca na orla do vestido pelas costas de Jesus. E logo, imediatamente, ela foi curada daquele mal. A lição dessa parte da mulher enferma é que, mesmo Jesus indo curar a filha de Jairo, ele teve uma interrupção. E naquele momento, ele atendeu aquela mulher. Então nós temos que estar atentos ao que Jesus quer que nós façamos no caminho. Nós podemos ter uma missão. A nossa missão é estar atentos a quem estiver no nosso caminho, a que pessoa está no nosso caminho e dar atenção a ela. Então, Jesus, quando cura aquela mulher, ele fala uma palavra que aqui na minha Bíblia de Estudos diz que ele não fala em nenhum outro momento. Aquela mulher que foi rejeitada, foi abandonada. Há 12 anos ela não tinha um abraço, ela não tinha um carinho, ela não tinha uma conversa, ela não tinha familiares, ela era excluída pela sociedade. Ele chama aquela mulher de filha. Você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre do seu mal. Ela sofria fisicamente, sofria emocionalmente, mas Jesus é assim. Ele passa e se deixa tocar pelas pessoas enfermas, pelas pessoas pecadoras, salvando e curando aquelas pessoas. Então segue e Jesus vai para atender o pedido de Jairo. Mas no meio do caminho as pessoas dizem que para ele não incomodar mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Eles não queriam que Jesus fosse lá e levasse junto com ele aquela multidão, né, que estava andando atrás dele. E Jairo desiste. Jairo acredita naquelas palavras e se rende, se entrega. Mas Jesus diz para Jairo: não tenhas medo, tenhas fé. A lição que nós temos aqui, porque Jairo continuou, é que Jesus é maior do que nossos medos. Jesus era maior do que o medo de Jairo. Então ele chega lá no quarto da menina e pronuncia aquelas palavras que nós já conhecemos, Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta. E Jesus aí mostra que ele pode vencer a morte. É a primeira ressurreição de Jesus. E segue dali, tendo saído dali, ele foi para a sua terra, né? E começa a pregar na sinagoga, mas algumas pessoas o reconhecem. Esse não é o filho de Maria, o filho do carpinteiro, seus irmãos, ele dá até o nome dos irmãos, quer dizer, pessoas conhecidas. E a Bíblia nos deixa um ensino aqui também, que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. E triste, que está relatado no capítulo 6, versículo 5, que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Então a vida de Cristo, ela pode ser um escândalo para muitos. Às vezes nós podemos ser rejeitados, podemos ser humilhados por causa de Cristo. Mas mesmo assim o ministério de Cristo não parava de crescer. E Jesus percorria as aldeias e passou a enviar os seus discípulos de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. E o detalhe é que ele ordenou que não levassem nada.
ordenou que eles não levassem nada, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Isso obrigando a eles a terem relacionamento com as pessoas, a dependerem completamente de Jesus, né? E foram forçados a aprender a lidar também com a rejeição. Como nós, quando vamos evangelizar, nem todas as portas se abrem para nós. Mas eles puderam fazer muitas coisas, porque eles dependiam de Jesus. E também fica a lição que, se eles tivessem tudo, eles poderiam fazer aqueles milagres. O que Jesus quer dizer com isso para a gente? Ter coisas, possuir coisas, mostrar para as pessoas que você tem posses, não significa ser abençoado por Deus, né? Então nós temos que estar bem atento a isso. E logo depois ele chega e meio que um flashback, né? Ele fala de João Batista, volta a falar de João Batista, traz de novo João Batista para a história e fala aquela história que o rei Herodes era casado com a mulher do seu irmão, então vivia em pecado, e a filha de Herodias, que não era filha de Herodes, ela dança uma dança sensual para seduzir Herodes, e ele acaba cedendo e entregando, a pedido da filha, a cabeça de João Batista, matando um dos maiores profetas que já esteve aqui nesse mundo. E aqui acontece logo em seguida a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Que os discípulos são chamados a ir à parte com Jesus para algum lugar, para estar sozinho com eles. Mas alguém ouve e vão antes para onde Jesus ia se encontrar, né, sozinho com os discípulos. E chegam antes dele lá, e Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu deles. Mesmo cansado, Jesus nunca abandona os que clamam por ele, os que pedem a sua ajuda, né? Então ele fala para os discípulos para alimentar essas pessoas. E os discípulos falam para mandar eles embora. E Jesus diz para eles darem ele mesmo de comer. Eles falam que não tem dinheiro, nem com muito dinheiro eles poderiam alimentar tantas pessoas. Eram 5.000 homens, provavelmente 10, 15 mil pessoas, né, com as mulheres e crianças. E Jesus manda separar em grupos, e de 150, ele pergunta o que tem, são os 5 pães e os 2 peixes, e ele entrega para cada um, e começam a dividir entre os grupos, e a gente aprende essa lição aqui com Jesus. Todos comeram, se fartaram, e a lição que nós aprendemos é: quanto mais a gente divide com Jesus no coração, mais aquilo se multiplica. Melhor é dar do que receber. E logo depois tem uma parte muito significativa, que Jesus anda sobre o mar. E ele pede, né, que os discípulos se afastem e começa a orar. E de madrugada, vendo que os discípulos estavam em dificuldade para remar, e o vento era contrário sobre eles, foi até eles andando sobre o mar. E eles, logo alguém vê um vulto, um dos discípulos vê o vulto e diz que é um fantasma. Então, essa parte, e ficam apavorados, né? Mas Jesus imediatamente disse: não tenham medo, coragem, sou eu. O que nós aprendemos quando lemos essa passagem é que nós somos iguais aos discípulos, né? Nós somos inseguros, tímidos, incrédulos. E tudo de bom que a gente faz, que a gente executa, as obras, não são nossas. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Jesus. E Jesus vai no barco, e novamente quando ele pisa no barco, aquela tempestade cessa e eles ficam totalmente perplexos. E o capítulo 6 termina com os discípulos em ação, né? Eles entrando nas cidades, eles
As pessoas levavam os leitos dos enfermos para as praças e todos que tocavam neles ficavam curados. O que a gente pode ver com esses 2 capítulos? Que Jesus tem poder, né? Ele tem poder sobre os demônios, o mundo espiritual, ele tem poder sobre as enfermidades, poder sobre a morte e poder sobre a natureza. E os discípulos pensam, com todo esse poder, o que podemos fazer agora? Que nós tenhamos fé em Jesus, pode transformar qualquer situação. Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de compartilhamento. Que nós possamos ter, Senhor, fé, nós possamos crer em Jesus e possamos entender que Jesus tem poder sobre qualquer situação. Que nós possamos, Senhor, assim como Jairo, nos levantar, mesmo cabisbaixo, mesmo achando que tudo terminou, tendo fé em Jesus e receber a bênção. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desculpem o vídeo que acabou ficando um pouco maior, mas a gente se empolga falando a palavra de Deus e é assim mesmo. Que nós tenhamos uma ótima semana, que Deus abençoe a cada irmão, dando saúde, paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma semana, mais um programa acabou. Bom, né? Eu gosto muito. É um tempo assim que eu acho assim especial. Eu paro, assisto de novo, que às vezes eu já vi alguma coisa, mas assisto de novo, canto junto, oro junto. Que coisa boa, como Deus é bom. Então, mais uma semana, né, que Deus nos proporcionou. Então, vamos agradecer a Ele. Quero avisar, né, lembrar, quem quiser, quem puder, no próximo domingo, dia 30, às 4 horas, vai ter um culto dos idosos. Lá na nossa igreja, o pastor Dario vai fazer, né? Então vai ser um tempo bom, como sempre, a gente vai poder rever, mesmo que ainda não podemos abraçar, chegar muito perto, vamos estar de máscara, vamos tomar todos os cuidados, mas vai ser bom cultuar na casa do Senhor junto, né? Então, se você puder, se tiver como ir, pode ir, né? Que vai ser um tempo assim muito bom. E, como sempre falo, né? A nossa Bíblia. Não vamos deixar de ler, de meditar, caminhando com a palavra. Todo dia o pastor, né, tem a parte de quem está lendo o Novo Testamento, o Velho Testamento. Então tem uma coisa boa. Tem quem quiser transcrever, né? Nós estamos terminando de transcrever o livro de Marcos. Quem ainda não acabou, né? Continua. Quem acabou quiser começar Lucas, mês que vem já vamos começar Lucas, se Deus quiser. Está prontinho, o pastor que fez, muito bom. Então, é o tempo que temos. Então, vamos aproveitar. Esse tempo é único. Não podemos deixar, né? A gente, o que fizemos ontem já foi, né? Amanhã, vamos fazer hoje, qual é o nosso presente? Hoje foi o dia que Deus nos deu. Então, louvamos, agradecemos ao nosso Deus, pela nossa família, pela nossa vida e pelos nossos. Então, vamos continuar orando. E você que recebeu aquele envelopinho com o nome do líder para estar orando, lembra de levar para ver se a gente faz aquela troca, né? Eu orei durante esse período pela família do Vandinho. Vandinho, a Ana, os meninos, né? Agora até tem um bebezinho, o Nicola. Então, eu orei por eles. E eu vou trocar por outro líder. Então, quem quiser, ou se não for, né? De repente fala comigo pelo Zap e eu troco, porque com alguns eu mandei pelo Zap, que não foram lá, tá bom? Então vamos continuar essa corrente maravilhosa de orarmos uns para os outros, lembrarmos uns dos outros. E que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua família, que nos abençoe, que os seus anjos estejam ao nosso redor. Então, uma boa semana. Que Deus continue cuidando de ti e cuidando de nós. Beijo no coração. Fica
Fica na paz.